Olá, jovens! Bem-vindos mais uma vez para a edição de número 2 do 88 Bits, o seu podcast mais cremoso sobre games. Cremoso. Maravilha. Eu acho que o mais cremoso do Brasil. Agrada mais Ou o não. paladar dos ouvidos. Eu também acho. Maravilha. Mais uma vez com o Thiago Henrique, sensacional. Salve. Felipe Florentino também. Não tem nem o que falar desses Boa caras. noite. Muito feliz Olá, tudo bem? de recebê-los mais uma vez. Prazer é nosso, né, Thiago? Prazer é nosso, aqui, cara. Mais uma vez aí Exatamente. nessa missão de resgatar os games para nossa geração aí. E o assunto de hoje é assunto polêmico. Mamilos? Quase. Opa! Quase. Remakes que a gente gostaria de ver mais uma vez. Maravilha. Tem muitos jogos que merecem uma segunda chance. É isso. Muitos jogos bons, né? Pelo Sim. menos a minha lista é que é foda, né? É, Porque- relativo, É, mas... gosto é que nem cu. Gosto é que nem cu, mas tem uns que estão cheios de merda. Né? Mas eu tenho a minha lista aqui de jogos, o Thiago tem a dele, o Felipe tem a dele, só que antes vamos dar uma passada muito rápida sobre o que aconteceu aí nos últimos tempos, porque a gente faz tempo que não fala com você. Exatamente. a gente não Estamos parou com de ver. saudade. Sentimos saudade. Só que não. A única coisa que eu quero é fazer uma provocação para quem tem Xbox One, que pelo amor de Deus, que tempo difícil está sendo, porque saiu o Horizon Zero Dawn, tá com 9 lá, vai porrada, tá com 87 no Metacritic. Saiu o Zelda, tá com 90 no Metacritic. Saiu aquele Nier Automata, também tá com 85. O Nier ainda tem pro PC, mas é em console exclusivo para PlayStation. Se eu tivesse o Xbox One, eu estaria pensando em suicídio nessa massa. Mas também, cara, quem tá com Play 3 tá com seus dias contados. Hoje eu vi a notícia que a Sony vai parar de produzir ele em breve. O que é um pecado, né? Exatamente. Eu acho que assim, entre consoles que eu já tive, eu acho que o PlayStation 2 é o melhor console que eu já tive. Pelo menos porque ele me trouxe uma cultura gamer muito mais forte do que o PlayStation 1. E o PlayStation 3, eu acho que fica muito pau a pau com o 2. Eu acho o PlayStation 3 um console sensacional. Foi mesmo. Ele- Só. é que Ele ele marcaram gerações, né? Não tem o que falar. O PlayStation 3... Ele demorou pra engrenar. Eu acho que o Xbox deu muito pau no PlayStation 3 no começo. No começo, né? Sim. Tava todo mundo Mas assim, a escolha de Blu-ray... embasbacado pelo Xbox, mas... A escolha de Blu-ray foi um negócio que foi tipo Então, sensacional. mas todo mundo, ninguém apostava nisso, que ia ser grande coisa, que a Sony não ia emplacar essa mídia e... Olha aí, Emplacou. E o emplacou, PlayStation 3, infelizmente, nos né? deixa. Emplacou, né? Sim. É, que Deus o É uma tenha. tristeza. Mas tá em boas mãos agora com o 4 aí, né? O 4 é sensacional, eu não tenho nem o que reclamar. O meu tá bom, o meu quebrou, mas quebrou o botão de eject. Menos Vai ter que mal, jogar o né? mesmo jogo pra sempre agora. Não, você pensa. Agora... Anyway, vamos mandar essa lista. Quem quer começar? Alguém tem preferência aí? Pode ser? Pode ser, manda ver, Tiagão. Você que é o Maravilha. cara do PC, Então vamos lá. nossos clássicos aí. A minha lista ela é composta na maioria por jogos de PC. E, cara, eu vou começar da época do DOS. Porque vivi Eita, muito isso vai isso, longe, hein, cara. DOS é... puxando os remakes aí que eu acho que merecem. Primeiro, Transport Tycoon. O cara entrega a idade nessa, né, velho? Exatamente. Eu vou começar com um jogo de DOS. A galera nova não deve nem saber o que é DOS, Thiago. Fala bem basicamente o que é o DOS para o pessoal que não conhece o DOS. Cara, o DOS ele era um sistema operacional que estava abaixo do Windows. É um Pra você vô ter do uma Windows, ideia, tá ligado? Ele era o que puxava o Windows, né? No altexec.bat. Você ligava o seu computador, primeiro abria uma tela preta, onde você tinha que dar o comando de iniciar o Windows. O DOS é uma versão textual do COBOL. Eles pegaram o COBOL, resumiram, criaram um sistema para ler processamento de dados, não COBOL necessariamente, mas é a versão textual, porque aquilo ali é um bando de código, só que ele criou seu sistema operacional que é a versão texto. Caramba. Pra Da quem é hora. novo, se você digitar command, né?
no Windows É 10. ou se você procurar o Prompt de Comando. Prompt de comando. Prompt de comando, exatamente. Aquilo é um emulador do DOS, vai. Tá, porque o mas Windows não roda. Vamos nos ater aos jogos, que o pessoal já tá Também dormindo é. ouvindo essa história de COBOL, pelo amor de Deus. Se a gente tinha 5 pessoas assistindo esse podcast, agora tem uma só que tá com a televisão ligada nessa porra. Vai, bora aí, Thiago. Maravilha, vamos lá. Então o primeiro é Transport Tycoon, cara. Quem teve o privilégio de jogar esse jogo na época... Audácia sabe que ele é muito bom. Ele é de 1994. Confesso que quando eu joguei, que eu era moleque, eu não sabia que era um lançamento, mas ele usava toda a capacidade de processamento do PC. Era um Pentium 2 da falecida 5-Star. E por isso que ele travava, cara. Era um universo muito grande, com muitas cidades, que usava todos os 16 megas de RAM que tinha na época. 16 mega. E era muito bom. E hoje não tem mais isso, cara. Ele teve vários filhos aí, né? O Railroad Tycoon foi um. Clássico demais. Nossa, pô, os trenzinho ali. Bom, né, muito cara? Muito bom, cara. Mas ele não tinha o resto que tinha... ônibus, navio, helicóptero, avião. Ele não era tão amplo, né? Ele ficava limitado. Você cuidava você começou das cidades. a cuidar de nicho só, né? Ao invés de você cuidar do macro. Era muito gostoso. Eu acho que eu joguei o Transport Tycoon. Eu acho que a facilidade de você começar a jogar o Transport... Porque assim, galera, isso é sério. Hoje em dia, quando a gente vai jogar, é cheio de tutorial. O jogo não é intuitivo, fácil, assim. Você precisa ter uma introdução, senão você não consegue jogar. Sim, mas eu sinto que o Transport Tycoon, você começava a jogar ele rápido, assim. Exatamente. Porque, pra época eu tô falando, hoje em dia, se você dá pra um cara... a gente jogou com 12 anos um Transport Tycoon, 12, 13 anos. Se você dá pra um moleque de 12, 13 anos pra jogar um Transport Tycoon, ele pega e te dá na sua cara, cara. Ele cospe na sua cara. Exatamente. Seu filho da puta. E xinga depois. É muito complicado. É muito complicado. Eu falei, mas que bosta, que jogo é esse, filho da puta? E na nossa época era difícil pra fazer o jogo rodar. Não, no DOS. O começo era você instalar o jogo. Cara, instalar o jogo era umas 5 horas de aventura. Exato, não tinha opção expressa personalizada, era só personalizada. Avançar. Não existia isso. Não tinha avançar, não tinha interface, velho. Era tudo comando. Cara, e é isso mesmo, porque é uma das coisas que eu anotei aqui, olha só, tá aqui. Os jogos de hoje, eles querem ter uma puta história, várias funções e muitas derivações. Não precisa disso. Às vezes, você fazer um jogo bom naquilo que ele promete, no caso do Transport Tycoon, uma empresa de logística, de todos os meios, já basta. Não precisa de muita frescura. Então, pra mim, Transport Tycoon é um jogo que falta. Não teve um substituto pra ele e merece um remake. Hoje, poderia melhorar a inteligência artificial, o visual e a própria mecânica também, né? Ficar uma mecânica mais friendly. Fica. E é um jogo que eu compraria de lançamento, viu? Então, pro pessoal aí que tá... Faria até um crowdfunding na... faz aí. Lança a campanha aí. Maravilha. Tragam de volta. O segundo é o Pizza Tycoon também, que é um jogo que... Ele tinha uma diversão muito gostosa. Tinha um humor negro sensacional. Você pedia dinheiro pra agiota, pra bancário. O cara Temi Hospital, né, cara? O humor negro do Temi Hospital é... Exatamente. Os jogos dessa geração, antes do Mimimi, eram... Muito Hoje em dia se ofende muita gente fazendo um jogo assim, né? E o Pizza Tycoon, ele tinha um grau de complexidade fodido. Ele tinha, várias cidades, cada cidade você escolhia a localização. Enfim, é um jogo que vale a pena. Quem não conhece, jogue. Você não vê, você monta a sua pizza, você tem que agradar o paladar dos caras, mas ao mesmo tempo você administra o seu restaurante no estoque, na segurança, no dinheiro, contrata pessoas. É muito bacana e pra mim merece um remake também. E esse já era pra Windows, né? Ou era pra DOS ainda? Pra DOS ainda? Pizza Tycoon é DOS. O Pizza Tycoon 2 é pra Windows. O Pizza Tycoon 1 é pra... É DOS ainda. Eu lembro que você montava o restaurante, achava uma merda. Eu nunca gostei muito, não. Achava meio bosta. Outro que foi o Populous. Populous, o The Beginning, que foi o segundo ou terceiro da franquia. Teve o primeiro, depois teve o segundo e eu acredito que esse foi o terceiro. Ele era um jogo de diversão, pra mim, de 0 a 10, nota 8,5,
porque você gerenciava uma tribo onde você era o xamã dela, então você tinha que construir as ocas lá dos índios, né, para treinar os tipos de aldeões da sua cidade, da sua tribo. E ao mesmo tempo você tinha que administrar os poderes do xamã. E por que eu gostava dele? Naquela mesma época do Pentium 2, 16 MB de RAM, ele já era um jogo, cara, que quando você evocava alguns poderes, por exemplo, que saia um vulcão do meio do terreno, ele desmontava o terreno, desconfigurava o terreno e junto ia destruindo as casas que você construía. Para aquela época isso era uma muito física complexo. que você não via em nenhum jogo naquela época, né? Era uma física muito Era inovador, né, naquela época, esse tipo de Então, assim, pra mim, hoje, ele poderia melhorar um remake no visual, na inteligência artificial, para você combater as novas tribos, ia ser sensacional. E pra mim, ele daria um ótimo multiplayer, cara. Em épocas de LoL, em épocas de Dota, eu acredito que o Populous daria um excelente multiplayer. As pessoas mal sabem, mas um MOBA nasceu com Dota 1, que era um mod de Warcraft 3, cara. Caramba. Era um mod de Warcraft 3. Eu joguei o Dota antigão, que era com Warcraft. E os heróis eram os heróis do Warcraft 3. Warcraft, né? Entendeu? Então eu acho que muitas das coisas que a gente tem hoje em dia estão muito por fora do que a gente explorou antigamente, sabe? Das origens, né? Das origens. Então a molecada hoje joga Dota com 12, 13 anos e tem a mínima ideia que essa porra tá sendo jogada... Dota, League of Legends, mas eles sabem que essa porra tá sendo jogada há mais de 15 anos, entendeu? Mudou todo o escopo do jogo, né, cara? Não, tudo bem que mudou. Os caras que, pô... O League of Legends não é revolucionário, velho. Não foi um jogo que revolucionou a porra toda. Não. O The Face of the Ancient, que é o Dota 1, foi o que eu te disse, nasceu com uma porra de um mod. Entendeu? Não é, os caras falam League of Legends. Cara, nada contra League of Legends. Eu acho que, criou uma puta uma cultura aí de esportes, o cacete A4. Isso é uma discussão para outro podcast, que se esportes é esporte ou não. Maravilha. Mas... Cara, eu sinto que nesses jogos que você tá falando, essas coisas que a gente tá trazendo, realmente a gente vai trazer origem. Hoje em dia se peca muito em muito jogo bom e muita coisa de origem que a gente teve de jogo, que nem o Populous, que era um puta jogo que divertia pra cacete. E, puta, não é essas coisas mastigadas que a gente vê hoje. É isso mesmo. Não é essas coisas mastigadas que a gente vê hoje. Eu acho que é isso que me irrita um pouco, sabe? Hoje a galera quer saber só de clicar, andar pra frente e ganhar recompensas, né? O que compensa mais é a galera ver que você é foda. É a sua patente lá, puta, eu sou bronze, eu sou prata, eu sou ouro, mais do que o significado do jogo. Exatamente, da diversão da porra toda. Porque a grande graça é que nem todo mundo, você nunca platinou um jogo de PlayStation. Velho, mas eu me diverti pra cacete com todos que eu joguei, velho. Exatamente. Quando a gente zerava um jogo no PlayStation, na época do Memory Card, você podia zerar pra você, mas você não divulgava isso pra ninguém. Não existia nem Orkut. Exatamente, você falava, porra, zerei o jogo pros meus brothers, mas você vai provar o quê pra quem? Não tem, velho. Mano, a gente sabia, não. Você fazia as coisas pela diversão, não pra provar nada pra ninguém. Exatamente. Você chamava os brothers em casa e falava, mano, vamos zerar tal jogo. E ficava todo mundo vendo, tipo, nossa, beleza, vamos zerar. Mano, quantas vezes o Parrudo, que é um amigo nosso, viu eu zerando Castlevania? Mano, tipo, o maluco veio e falou, porra, e era da hora pra cacete, tipo... Mano, sem detonado, se reunia, não tinha detonado. Não, porque a internet era uma bosta. Não, mas dava... comprava uma revistinha, vai. No máximo, mas eu vou falar de um jogo, eu vou falar de um jogo que a revista foi essencial. Mas era da nossa geração, né? Às vezes comprar uma revista com dica... Com o detonado, quando o jogo ficava muito difícil, tinha jogo que você desistia de jogar, até porque você não ficava preso num lugar, você não tinha o que fazer, não tinha internet, você não achava uma revista do jogo. Hoje em dia é bem mais simples, né? Você desempacar do lugar, você tá lá no jogo, não conseguiu, olha na internet. Naquela época lá não tinha essas coisas não, meu filho. Verdade. Era bem mais difícil. E aí, né, cara, eles foram evoluindo e tem hoje essa coisa da rentabilidade. Ou ele é um bom multiplayer, ou offline, eu tô sentindo que tá falindo, cara, o jogo offline.
Difícil você ver um campaign mode empenhado em te dar uma surpresa. A maioria das coisas agora você vê, offline. eu acho que assim, eu não diria que ele tá morrendo, não, porque... o Zelda e o Horizon são 2 jogos fudidos. Exatamente, o Horizon, que é um exemplo, assim, tá aí máximo da narrativa, exatamente, onde a história é bem construída, porque não é todo mundo que gosta de jogo multiplayer, cara. Eu, particularmente, prefiro ficar sossegado na minha, porque o jogo multiplayer te coloca no estado de tensão e te obriga a fazer o que tá rolando. Às vezes você tá jogando Diablo mesmo, que não é um jogo que é competitivo, que ele é cooperativo no multiplayer. Mas você tem que ficar seguindo a galera, você tem que seguir o ritmo do grupo, você não pode jogar no seu ritmo. Eu quero voltar pra cidade. Você perde muita coisa do jogo. Então eu acho que tem espaço pros dois, cara. Tem pro multiplayer e tem pro... Eu concordo, mas uma coisa que pra mim pega no multiplayer é o vício na adrenalina, cara. Isso é. Quando como eu falei, começa deixa em alerta sempre. Por isso que eu tenho um jogo... Eu tento jogar aquele Paragon que é online. Não quero jogar aquele da Blizzard, qual que é o novo? Overwatch, porque eu tenho medo desse vício. Mas eu tenho um jogo que eu tenho que ter, que é Battlefield. O Battlefield pra mim é isso, porque eu acho que o Battlefield é tanta gente e é tão equilibrado, porque do mesmo jeito que tem a galera que é um lixo, tem uma galera que os caras profissional. Porque é 32 caras pra cada lado, tá ligado? Não tem como ser 32 caras muito foda. Ou 32 caras muito lixo, não tem como. Não tem como azar, ser 32 caras muito lixo. É muito entendeu? Azar. E assim, como eu não sou nem um cara muito foda, nem um cara muito lixo, eu fico ali na minha média. Então, quando eu consigo 3º lugar, pra mim é uma vitória. Eu tiro foto, posto no Instagram, tá ligado? Quando eu sou destaque de partida, tá ligado? É legal, mas não acontece toda a partida. Eu não sou destaque toda a partida, entendeu? Sim. Mas quando acontece... Mas é também um negócio. Se eu tô vendo que eu já tô com vontade de pegar o videogame e jogar lá embaixo, aí eu já paro de jogar. Falo, já tá passando da minha cota já de Battlefield hoje. Eu jogo... Broken Age. Eu infelizmente não tenho esse freio, cara. Quando eu começo a jogar um multiplayer de adrenalina, meu freio é o sono, só. Só quando você começar a dar as pescadas na frente do PC que dá tchau. Cara, depois do Populous vem um preferido meu, que é o Twin Sands Odyssey. Cara, esse jogo é muito bom. De 0 a 10 ele é 1000. CD Expert, cara. CD Expert. Nossa, é mesmo, hein? CD eu lembro que eu tentei instalar no Windows 98. Você comprava na banca de jornal. Eu tinha um Windows 98 que só tava a caneca, só tava a casquinha do ovo, só tava o barbante da linguiça. E eu tentava instalar só aquela a capa do Batman. Não, tinha um 1.3.3, velho. Eu tava tentando instalar essa porra num 1.3.3. Não instalava nem fudendo. E eu chorava porque queria jogar aquela porra. Aí eu comprei um 366 foguete. Nossa, hein? 16 MB de RAM. 32. HD de 20 GB. HD de 20 GB. Nossa senhora. Voava. Eu já tive um HD. Era um F15. Eu tinha um F15. Mega. Como eu falei, meu primeiro PC foi um Pentium 4. Eu já comecei com 40 GB. Ninguém tinha aquilo lá na época. 40 GB. 40 GB, não precisa ter celular com 40 GB, já é pouco hoje. Vai se fuder, mano. Aí eu lembro que eu tentava instalar essa porra, não conseguia. E maluco, a primeira vez que eu joguei, eu chorava de ver o jogo. O Windows tinha 200 MB na época. Não tinha 1 GB o Windows, cara. Não tinha. E outra. A gente comprava CD Expert. Era um jogo, é um jeito da gente ter jogo legalmente, né? Porque o resto era o resto. Não, mas eu acho que o Piratex mesmo, quando a gente entrou, a gente não, pessoas, né? Outras pessoas que entraram no Piratex de Santa Efigênia, comprar CDzinho no Santa Efigênia, eu já tinha um computador um pouco melhor. Não, já tinha. Eu já tinha baixar o torrent com os cracks. Não, esse negócio de torrent, que nem pegar torrent mesmo, eu não peguei pra baixar jogo, não. Era muito depois, cara. Foi muito depois. Na nossa época. Cara, o meu primeiro Age of Empires 2 foi CD. Foi CD que eu comprei na Santa Efigênia. E assim, Sim, antes dele era só GTA. O demo, porque tinha... Nossa, a gente conseguia demo. A gente não tinha comprava acesso. CD com 300 demos, lembra? Você comprava CD Expert também. Expert vinha com 30 demos, cara, e você tinha gostava do jogo, a gente não conseguia comprar o jogo. Que era a perdição de geral, que era revista Full Games e a CD Expert. Eu vou dar um resumo para vocês, galera, como era antes do Torrent. Você tinha 3 tipos de jogos.
o demo, que era 3 fases aí. O Shareware. Shareware, que era o meu preferido. Quando vi um Shareware, que era o quê? O jogo inteiro, ele era 70% do jogo, vai. Que aí você conseguia jogar de graça, o resto você tinha que comprar. E o full, que era só comprado. E depois veio o casar, né? Que aí no casar, só que no casar era impossível você não conseguia baixar nada. 90% que vinha era putaria. 3 kbps. Mano, pra você encontrar um jogo original na banca, não era uma coisa que nem hoje você procura na Steam. Na Steam. Você vai na loja Americanas lá e tem o jogo de PC. Você tinha que ir, meu camarada, na banca de jornal e ver se o jogo que você queria era o do mês. Se não fosse... Abraço. Era muito restrito, cara. Mas assim, era... Ou você tinha que ir na banca comprar o jogo que tá lá e torcer pra gostar daquela merda, né? Porque quantas vezes eu não comprei jogo e era uma porcaria. E eu falava assim, puta, cara, eu passei meses juntando R$10 pra comprar o CD, R$20 lá eu comprei uma Full Games que veio Diablo 1, velho. Nossa. Que sorte, cara. Que sorte. Nossa, era o Diablo 1... Inclusive, antes que saiu o 2. Ele é um 2 jogo... acho que é de 2001. Eu comprei essa Full Games em 99, assim. E o Diablo 1 achei em 95. Aproveitando, você falou em Diablo 96, e a gente tá falando de remakes, né? A galera aí, tudo bem que já não tá mais tão atual, mas quem joga Diablo 3 aí teve a chance de dar um gostinho, né, no Diablo 1 aí, que há pouquinho tempo atrás eles lançaram a comemoração, uma dungeon de comemoração, 20 anos de Diablo, né? 20 anos de Diablo. Você enfrenta os chefões originais do jogo, ou fica tudo pixelado, vale a pena. Não é um remake propriamente dito, mas ele dá aquele gostinho bom pra quem joga Diablo 3. Então vale a pena dar uma conferida aí. Aquele gostinho de nostalgia. Que legal. Exatamente. Gostinho do leite materno da sua mãe. Cara, e assim, uma coisa do Twinsen que eu vou falar também é que o quê? Além de você ter aquela instalação complicada que a gente falou, tinha mais uma coisa, que era configurar a placa de som, você lembra? Puta merda. Nossa, e se você não configurasse, o bagulho não funcionava. Não roda. Então você tinha que encontrar o arquivo, que eu não me lembro qual era o nome do som, abrir uma tela totalmente preta, só com algumas opções, e você tinha que adivinhar, meu colega, qual é a sua placa. Se era uma Sound Blaster 16, que ou porra se era Realtek, ou se era... que Realtek é de hoje, porque é zombone, mas antigamente, maluco, você não tinha a mínima noção qual era o nome da sua placa de som. E você não tinha jamais um Autodetect. Não existia. Era uma você tinha que chutar todos. 300 drivers até você ver. E tinha o drive MIDI, que o jogo só rodava em MIDI. Tinha o driver bom, que o jogo rodava do jeito que ele foi feito. Separava os homens dos meninos. Antes do jogo começar. Mostrava quem que tava afim de jogar mesmo ou quem só ia desistir ali no meio. Porque se tava afim de jogar, você ia até o fim, cara. Você descobria. Exatamente. Então, assim, o Twinsen é um jogo que vale muito a pena jogar. Naquela época, ele tinha um protótipo de mundo aberto, porque era o quê? Você não podia escolher entre o bem e o mal, você tinha que seguir aquela linha reta. Era linear, era uma história linear. Era linear, mas você poderia, dentro dessa linearidade, andar em todo o mapa que ele tinha desbloqueado. Entrar em casa, conversar com gente. Exatamente. Não tinham side quests em tese. Isso. Mas você conseguia conversar com as pessoas, descobrir a história do continente, do continente não, do seu planeta, e descobrir sua própria história, porque na verdade o Twinsen Odyssey, o 2, né, que é o Little Big Adventure, maravilha. que é o grande nome é esse, é Little Big Adventure The Twinsen Odyssey, que é o 2. E eu acho que assim, é um jogo que eram fundos renderizados. O fundo renderizado, gente, é que nem Resident Evil, que é aquele fundo estático, né? Que é uma pintura, um JPEG no fundo, e o fundo ele era só uma imagem. Você tinha poucas coisas que se moviam. Tanto que o personagem, o 3D do personagem é totalmente diferente do fundo, entendeu? É um 3D. Isso, exatamente. O fundo simulava simulado, 3D, exatamente, entendeu? Simulado. O 3D mesmo era o personagem. Até porque o seu computador não teria poder de processamento para processar um fundo 3D. Exatamente. E, cara, ele tem uma história muito boa, é uma história gostosa de você jogar. Você não tinha esse mundo aberto, mas você podia perder tempo para as outras coisas que você queria. Então vale muito a pena, cara. Vale muito a pena e merecia um remake também. Pra mim, ele ia ser mais um remake se fosse feito hoje no estilo Assassin's Creed.
não sei se você pensa dessa forma, cenários de Uncharted, que era um cenário muito bem desenvolvido para a época, né? Mas com um gameplay de Assassin's Creed, fica a minha opinião. O que eu gosto é que mas tinha que manter essa coisa mais infanto-juvenil, assim. Então, porque ele é um jogo... Tem que manter o tom, a graça dele é ser um jogo mais jovem, nada violento. Não é um jogo violento. Tem as suas místicas psicológicas, mas não é nada violento. Não tinha sangue, né? Eram estrelas. Eram estrelinhas, E em teste ele morria, você caía sentado no chão, ele girava e caía, assim. Tudo, verdade. Era tudo engraçadinho. Bons tempos. Hoje não existem mais jogos assim, não, né, todo mundo dando tiro em todo mundo. Não existem, mas é muito gostoso. Tem uma história muito boa e vale a pena. Próximo, cara, 25 minutos aí. Cara, manda pau, cara. Vamos lá. Próximo jogo é Requiem Evening Angel. O que acontece nesse jogo aqui, que também foi um da CD Expert que eu tive? Ele é um jogo onde você entra na pele de um anjo para resolver aqui a maldade na Terra, né? Fudeu. O capiroto assume aqui o comando da Terra, ele invade mesmo. E aí o que o pessoal de lá de cima faz? O cara lá de cima. Ele manda um anjo, o amigo da Xuxa, munido de água benta, uma submetralhadora e algumas magias aí. Da hora, hein? Eu acho que a submetralhadora foi pontual, providencial para essa missão. Uma das mais eficazes armas do jogo. Parece South Park, né? Jesus, exército. Jesus, nas metralhadoras. Exatamente. Você não vai jogar água benta e esperar que uma pessoa vai morrer. Não, você tem que sentar o dedo nela. E é chumbo, né? E algumas magias, porque assim, você também não mata rápido, né? Então tinha algumas coisas que naquela época, lá também do Pentium 2, eram muito poderosas. Tinha uma magia, por exemplo, que você pegava o cara, ele começava a gritar de dor e o corpo dele ficava expandindo de tamanho. Nisso começava a sair sangue de todos os orifícios do corpo dele. Até a hora que ele não aguentava mais, explodia uma chuva de sangue na sua tela. E o cara era um anjo, só pra lembrar, o cara era um anjo. Mandado por Deus. Uma explosão de sabor. É o Deus do Antigo Testamento, né? Aquele que quer matar todo mundo. Então aquele filho da puta. Eu sinto saudade disso hoje. Você não tem mais essa coisa de misturar uma magia com tiro no FPS. A maioria dos FPS hoje que tem são armas... BioShock, acho que foi o último que pegou nessa pegada. BioShock, é verdade. Exatamente, né? Se fosse ter não dá pra comparar Skyrim, porque Skyrim era mais medieval, tinha só mais espada. Não considero ele a primeira pessoa, mas não era. Não tem nada a ver. Pra mim, BioShock remake, realmente. Lembra? Pra mim, um remake ele teria que estar mais próximo aí do Dishonored, por exemplo. Né? Que é uma pegada meio stealth, mas que você tem uma mecânica legal de possuir os caras. E enfim, vale a pena jogar esse jogo aqui. Depois dele vem Arcanum, que é um puta jogo, um RPG pra mim monstruoso. São mais de 100 horas de game, se você quiser. Tem muitos bugs, sim, porque naquela época você não tinha tanto, eu imagino... Não tem atualização, não tem patch também. Exatamente. Porque a gente jogava... Hoje em dia você joga... Você manda feedback pra galera quando tem um texto, tem algum problema, algum bug, o pessoal tem fórum, tem comunidade. Naquela época não tinha isso, cara. Você jogava o jogo do jeito que ele lançou, ele ia até o fim, não tinha atualização, não tinha porra nenhuma. Exatamente, você falou tudo, você não tinha patch, cara. O jogo do jeito que ele lançava era a versão final. O pessoal tinha que fazer o melhor pro lançamento, porque depois daquilo lá não tinha atualização, não. Ou no máximo, você tinha que ter muitos saves diferentes para se você visse um bug, você carregar e tentar jogar diferente. Isso era uma bosta. Nossa, muito complicado. Arcanum, galera, vale a pena. Ele é um jogo estilo steampunk, que é uma pegada meio... Você junta um pouco de um medieval com uma coisa meio industrial, futurista, né? Industrial, exatamente. Industrial, né? Como se fosse o futuro visualizado pela galera de antigamente, né? Que era um negócio meio máquinas a vapor e... O cara tinha uma arma, por exemplo, elétrica... Só traduzir o nome, gente. Steam, vapor e punk. Boa. Minha pronúncia não é das melhores. Você tinha uma arma elétrica... Pra treinar em casa. Mas o... Boa. Baixo do Duolingo, amigo.
Babel. Vamos fazer propaganda da Babel. Aqui é o Babel, patrocina a gente. Boa, manda aí, farei o curso aí. Falando em comercial, a gente pode dar um tempinho, hein? Acho que é uma boa. Então, vamos dar um tempo, a gente volta? Hein? Vamos.